Pois é, o Mota traz bons exemplos sobre o que poderia acontecer e alguns setores estão preocupados, viu, Dávila? Já imaginam a catástrofe que seria o governo brasileiro adotar a reciprocidade? Quais seriam os impactos caso o governo norte-americano ampliasse as sanções, tomasse medidas que inviabilizassem a operação de algumas empresas, especialmente no campo da tecnologia? Olha só o comunicado, a nota que foi emitida pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. Vou abrir aspas. O setor industrial continuará buscando os caminhos do diálogo e da prudência e avalia que não é o momento para a aplicação da lei da reciprocidade econômica, fecho aspas. O comunicado é um pouco mais longo, só trouxe esse parágrafo que fala justamente sobre os caminhos do diálogo e da prudência. A adoção da lei da reciprocidade foge desse caminho, né, Dávila? Foge completamente, Canhato. Um grande chanceler alemão do século XIX, Otto von Bismarck, disse uma frase célebre que deveria guiar sempre a diplomacia. Ele diria que nas relações internacionais não há amigos permanentes nem inimigos permanentes, só há interesses permanentes. Este é o mote da diplomacia. Você tem que focar na defesa dos interesses permanentes do país e não uma questão de preferência ou de amizade. E isso foi o que balizou a política externa brasileira durante muitas e muitas décadas, graças ao fundador do Itamaraty, que foi o Barão do Rio Branco. Por que isso é importante? Porque tem tudo a ver com esse comunicado da CNI que você disse. Uma das indústrias que pode ser mais afetada com essa guerra tarifária é a indústria mecânica, aquela que exporta determinados componentes para os Estados Unidos. Uma indústria que já está debilitada, a indústria brasileira já perdeu competitividade internacional e o pouco que sobrou do mercado, alguma coisa em mecânica, pode ser jogada na lata do lixo por causa dessa guerra tarifária com os Estados Unidos. Daí a preocupação da CNI com os setores específicos que ainda conseguem exportar. É verdade que na primeira leva de negociação, 2 grandes setores acabaram escapando o facão americano de tarifa por causa de Donald Trump, não foi por causa da habilidade negocial do Brasil, que foi justamente o setor de suco de laranjas, principalmente, e depois a aviação com a Embraer. Então ali houve pelo menos pressão para mostrar que quem se prejudicaria muito mais do que o Brasil seriam os próprios norte-americanos. Então ali conseguiu contornar. Alguns outros setores, como o café, bem mencionado pelo Beraldo, exporta muito pouco ainda para os Estados Unidos e consegue descobrir outros mercados internacionais. Carne, a mesma coisa. Mas alguns setores, como a indústria mecânica, vai sofrer demais, como mostrou a queda numa única cidade brasileira aqui em São Paulo, que eu mencionei, Piracicaba, que perdeu 1,3 bilhão de reais de exportação por causa das tarifas. E se houver a reciprocidade, o que vai acontecer? Vai dobrar as tarifas e aí é que não vai vender mais nada. Então, tudo isso coloca em risco as exportações brasileiras. Agora, o fato é, Canhato, que isso deveria mostrar também a vulnerabilidade do Brasil. O Brasil, por ser uma economia fechada, de baixa participação no comércio mundial, na importação e exportação de produtos, nos coloca numa situação muito frágil. Dependemos demasiadamente da China. Então, o que acontece? Se nós tivéssemos um estadista na presidência da República, entenderia que este é o momento para começar a abrir a economia brasileira, para diversificar parcerias, para fomentar novos tratados internacionais, para evitar que o Brasil dependa demais dos Estados Unidos e da China, e agora principalmente da China. E se a guerra comercial se acirrar com os Estados Unidos, o Brasil vai se tornar ainda mais dependente da China, o que é péssimo para os interesses nacionais. Mais uma vez, nós precisamos de uma política externa voltada para a defesa dos interesses do Brasil e não para bravatas políticas partidárias. Pois é, inclusive a enquete do dia, pergunta que nós publicamos no portal de notícias, trata desse assunto.
Se você puder entrar daqui a pouco no nosso portal, jovempan.com.br, manifeste a sua opinião, registre o seu voto, que daqui a pouco a gente traz, inclusive, a pergunta publicada e a parcial dessa votação. Passar para o Cristiano Beraldo, só lendo o comentário da Valéria. Irresponsabilidade em nome de um projeto de poder. Opinião da Valéria, que acompanha a programação da Jovem Pan. Beraldo, a gente consegue elencar, ou pelo menos pintar um cenário do que poderia acontecer caso essa lei da reciprocidade fosse implementada, inclusive esse dispositivo que indica a possibilidade de quebra de patente de medicamentos ou a utilização de fórmulas de empresas norte-americanas. Essa seria o extremo do extremo, né? Talvez o governo brasileiro até evite a adoção desse tipo de dispositivo. Mas se utilizasse em 100% essa lei da reciprocidade, isso teria um contra-ataque, uma resposta norte-americana, não? Renato, o governo brasileiro é covarde para muita coisa, mas para fazer bobagem ele se coloca em primeiro da fila. Então eu não duvido que partam para esse tipo de maluquice, não. Agora, vamos lá, usar alguns exemplos aqui. Vamos supor que o Brasil resolva, então, impor tarifas à importação de petróleo e derivado vindo dos Estados Unidos. O Brasil compra uma boa parcela de óleo diesel dos Estados Unidos, compra também produtos refinados, como naftas, reformados, aromáticos e outras coisas. E isso, então, na cabeça do governo brasileiro, eventualmente seria substituído pela Rússia. Primeiro, a Rússia está sofrendo, as refinarias russas estão sofrendo ataques de drones todos os dias e a produção diminuiu bastante. E a gente tem que se imaginar o que aconteceria se a Rússia soubesse que o Brasil não mais poderá comprar produto dos Estados Unidos. O que ela vai fazer? Vai dizer, não, Brasil, vem aqui que eu vou continuar vendendo barato para você? Ou a Rússia vai dizer, olha, a sua alternativa é a Europa. Então eu vou te dar aqui uma pequena vantagem em relação à Europa para você comprar de mim. E aí o Brasil vai ver a pressão que acontecerá nos preços dos combustíveis. Nós temos, por exemplo, a questão dos medicamentos, né? Você falou de quebra de patente. Até parece que o mercado funciona assim, olha, você quebra a patente, aí pronto, o Brasil está pronto para produzir aquilo. O Brasil só não produz um determinado remédio que é segredo. Agora, se o Brasil entra nessa seara de quebrar patentes e descumprir regras internacionais de comércio e proteção da propriedade intelectual, o que vai acontecer com o Brasil? O Brasil importa na casa de $1 bilhão por ano de medicamentos dos Estados Unidos. São medicamentos especiais, ou seja, eles não têm nenhum outro lugar. São medicamentos para, muitas vezes, cuidar ou, enfim, fazer o tratamento de doenças raras. E os Estados Unidos, alguém nos Estados Unidos, apesar de ter um público pequeno em comparação ao público de outros remédios, colocou ali, às vezes, centenas de milhões de dólares, mais de $1 bilhão para desenvolver aquele medicamento. E aí agora vai o Brasil e pronto, não, quebra a patente. Antes do prazo, existe um prazo internacional que é respeitado, o Brasil resolve quebrar agora. Onde é que o Brasil vai comprar os insumos para produzir isso? O que vai acontecer com as empresas que poderiam fornecer esses insumos para o Brasil, em fornecer instrumentos e equipamentos específicos? O Brasil vai estar embargado. Nenhum deles vai fornecer para o Brasil, porque sabe que se fornecer para o Brasil, deixará de fornecer para os Estados Unidos, onde é o principal mercado. Então esquece, o Brasil não vai conseguir fazer isso. Aí vou dar, para terminar, o exemplo do telefone. Vamos dizer que o Brasil olhe para os Estados Unidos e diga, agora quem quiser usar iPhone, que é da Apple, que é norte-americana, vai ter que pagar, além de todos os impostos que a gente já paga hoje, deve ser um dos iPhones mais caros do mundo, esse vendido no Brasil, agora vai custar 2 vezes mais caro do que já é. Quem vai dar risada são os produtores chineses, que o governo brasileiro vai achar ótimo, legal, estamos ajudando e dando mercado para os nossos amigos da China. Mas o chinês não é trouxa, ele não usa chapéu de bobo para sair na rua de manhã. O chinês vai olhar e falar, bom, agora eu não tenho mais a concorrência da Apple neste mercado enorme, que é o mercado brasileiro. Vamos elevar preço. Ora, o mercado é assim que funciona. O produto chinês e o produto coreano, sul-coreano, ele só é vendido
a preço menor do que o produto da Apple, porque ele precisa ser competitivo, concorrer. Se a Apple sai da cena, obviamente esse produto aumenta de preço. Então, no fim, essa irresponsabilidade, essa ameaça absurda que o Brasil está fazendo, terá apenas um único grupo para pagar a conta. Somos nós, povo brasileiro. Pois é, claro que a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, o que será determinado pelo governo brasileiro, né? Quais serão as medidas aplicadas a partir da adoção da lei da reciprocidade. A gente vai seguir acompanhando. Qualquer adicional, qualquer informação extra, a gente traz aqui e debate com os nossos comentaristas.